Se chamam bairros ou favelas. São quarteirões na periferia das cidades, onde se acumulam dia após dia os restos da civilização que procuram o bem-estar. Uma multidão de homens, acumulados dentro de territórios estranhos às regras seguidas pelos outros. Horizontes fechados em megalópolis precárias como a vida, onde a esperança de passar dos 30 anos é muito mais do que resta. Esta é Mutirão, favela na periferia de Manaus, capital do Amazonas, um dos 9 estados da floresta pluvial no norte do Brasil. Quase 100 mil pessoas, na maior parte crianças ou pouco mais, nascidos e abandonados pelas ruas, brinquedos jogados de lado, quando um outro brinquedo, uma outra criança chega ao mundo, geralmente com violência, pede os cuidados da mãe, também esta não mais que uma criança. Uma catequista e um padre procuram inventar alguma coisa para retirar essas crianças da rua. Que há nesse lugar aqui, né, um índice muito grande de prostituição, né, de drogas, né? Então nós, através desse trabalho de evangelismo, trabalho da palavra de Deus, nós tentamos resgatar, tirar, né, e até mesmo separar das más amizades, né, combatendo, né, essa área, né, de prostituição, de drogas nas nossas crianças, né? Porque nesse lugar é muito difícil assim trabalhar, né? Porque além de ser um lugar assim que tenha um poder aquisitivo muito menor, muito pequeno, até mesmo indo para o índice de criminalidade. Tanto os homens como as mulheres são viciados em drogas. Aqui tem muitas bocas de fumos aqui. Isso, vamos dizer, é homens e mulheres. Muita prostituição. E essa prostituição ela é de várias faixas. De adolescente de 12 anos até senhoras de 40, de 50 anos. Existe muitos aqui. E é preciso que a gente, nesse lado, que a senhora fez a pergunta, é que a gente tenha um trabalho mais acirrado, um trabalho mais sério, um trabalho numa maior proporção, né? Porque isso aí já eu creio que é pior do que a droga. Porque é coisa triste quando a gente vê as mulheres, nossos adolescentes se prostituindo. Milhões de quilômetros mais ao norte de Manaus, na orla do Atlântico. Estamos em Fortaleza. Outro bairro, ainda uma periferia. Pirambu se chama. É uma das mais violentas da América Latina. Se morre por drogas, tiros, facadas. 30 anos para um homem é já um futuro. Não distante das praias mais renomadas inundadas de sol, Irmã Lorenza nos guia à beira de um descaso escandaloso.
consegui! Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! Conseguiu o quê? Mas para aproximar-se não basta a proteção de uma irmã de 83 anos. Precisamos de uma escolta da Polícia Militar. Podemos acompanhar a senhora? O elevado índice de pobreza e a nossa tentativa em manter sempre baixo o índice de criminalidade. Prostituição e drogas é o problema mais frequente, mais recorrente aqui na nossa área, onde nós fazemos um trabalho de inteligência, mapeando para efetivar um controle para que nós tenhamos sempre o índice de criminalidade sob controle em baixos níveis aqui. Nós somos responsáveis por essa área aqui. Agora, o que nós podemos dizer é que nós fazemos aqui, todos nós, os policiais militares, nós conseguimos, por exemplo, a marca de 60 dias com 0 homicídio. 0 homicídio. Uma droga devastadora, chamada Ox, que veio da Bolívia, Peru, uma mistura da borra da cocaína com querosene e solução de bateria, chegando a colocar até gasolina. Tá uma pedrinha também, parecida com crack. O efeito dela... Segundo os pesquisadores, que ela adentrou no Maranhão, diz que o efeito dela é rápido e acaba com o ser humano mais rapidamente que o crack. A prisão sem muros, segundo os viciados. Aquela prisão, ele tenta sair daquilo, mas não consegue. Diz só o poder de Deus mesmo para poder se livrar dessa. Irmã Lourença Galeazzo, vêneta de Pádua, vive há 30 anos em Pirambu e escolheu o interlocutor mais frágil e violado. O nosso trabalho, podemos dizer, o nosso apostolado, é trabalhar com a mulher, com jovens e adolescentes em situação de risco com drogas, prostituição e trabalho infantil. Também risco de exploração sexual. Damos a estas pessoas a possibilidade de trabalhar em um centro, que chamamos Centro de Convivência, onde oferecemos cursos profissionalizantes e posterior encaminhamento a um emprego para jovens e mulheres. Contamos também com uma casa de apoio para adolescentes grávidas, meninos de rua, drogados e adolescentes obrigadas a se prostituir. Agora, com o auxílio dos cursos oferecidos, ajudados por entidades da nossa congregação e também por outras entidades e amigos, podemos atender um total de 350, 400 adolescentes e mulheres ao mês. Além desse trabalho, contamos ainda com assistência às mulheres em cárcere. A maior parte dessas mulheres, chamamos mulheres, mesmo que a maior parte sejam ainda adolescentes, que a primeira violência encontram em família.
A maior parte das adolescentes são violentadas pelo companheiro da mãe, ou às vezes pelo próprio pai. Conseguimos diminuir a quantidade desse tipo de violência, cercando através dos próprios adolescentes, acompanhar as famílias, dar uma posição, encaminhar, ajudar, abrir os olhos. Eu estou muito contente do trabalho que fazemos. E se devesse voltar atrás, faria tudo outra vez. Se tornare indietro, rifarei. Ainda Manaus, cidade a seu tempo de um comércio efervescente, cresce ao redor das árvores da borracha, na confluência entre os rios Solimões e Amazonas. Era um cruzamento estratégico entre as vias de água ilimitada da Amazônia brasileira, até quando o Ocidente industrial foi comprado pelos segredos da borracha. Desabada sobre si mesma, hoje Manaus vive ainda de tráfico, comércio, pesca. Mas é, acima de tudo, um polo atrativo para milhões de famílias que abandonam as comunidades na grande floresta pluvial, nas margens do rio, com o sonho de encontrar fortuna na cidade. Os chamam caboclos ribeirinhos, homens do rio. São os mais fracos, cruzamento entre os índios nativos, colonizadores europeus, escravos negros, bons para ninguém, porque não são ninguém, muitas vezes esquecidos pela burocracia dos palácios. Para eles, muitas vezes, não existe um registro civil, nada mais que um acidente biológico nas cabanas sobre as águas, na floresta, a 1000 quilômetros da cidade. São os vizinhos pobres dos índios puros, originais, que vivem nos mesmos rios, mas que, ao contrário, são tutelados e protegidos com leis e auxílios financeiros dos órgãos públicos, tentando assim de esquecer as devastações do passado com a invasão da floresta. Nem índios, nem brancos, raça impura, filhos de um deus menor, os caboclos. Expulsos da floresta e rejeitados pelas metrópoles sempre maiores, que não lhes reconhece e lhes empurra às margens da outra parte do rio. Se concentram nas favelas. Sabem construir palafitas há mais de 100 anos, combatem contra o vai e vem das águas, as cheias da temporada de chuvas. Esta favela se chama Glória e é inteiramente construída sobre palafitas. 70, 80 mil pessoas, quem sabe? E esta, segundo dizem, é uma favela pequena com relação às outras dessa cidade. Sobre troncos que regem as barracas, se regem também a precariedade da vida neste mundo paralelo, onde a identidade e a história pessoal se desmancham em uma comum condição de miséria e violência. Rapaz, a gente vive dependendo do governo. O governo dá uma porcentagem do dinheiro para nós. Dá um copo aí. Mas nada não ainda. Desempregado. Só estudo. Nós estamos a fim de batalhar com vocês. Via turística, não tem vaga lá não. Trabalhar com vocês, ser guia de vocês para mostrar aqui a favela onde que aqui é bacana para vocês verem, para tirar foto. Não tem vaga lá não? É difícil devido tem muito pouco emprego. O pessoal e as pessoas aqui também
Não tem muito curso, profissão, não tem muitas profissões, muito difícil. Ninguém sabe do futuro, só que sabe é Deus, né? Só isso, né? A minha jornada é estudar, fazer cursos de informática e de idioma, treinar bastante o Brasília Jiu-Jitsu e só, passo o tempo aqui sem fazer nada. No momento até agora não apareceu o trabalho. Bom, minha parte, feliz porque aqui a gente se sente livre, né? Fora daqui a gente vai se sentir como escravizado pelo governador, que são corruptos daqui, não ajudam nós. Veterinário. Eles têm veterinário, eu gosto de animais. Aqui é a favela? Eu gosto. Eu tenho um monte de gato lá na minha casa. A minha mãe me briga, mas eu cuido deles. Raramente se encontra alguém que encontrou uma maneira de conviver com a favela, como esta costureira, Marinette, uma viúva que há 30 anos sobrevive atrás da sua máquina de costura. É legal, trabalhando, né? Eu trabalho aqui em costura, trabalho juntando madeira no rio, lá está lá do outro lado ali, aquele monte de madeira lá, eu que ajunto no rio. Sou viúva, cuido dos meus filhos, estudo, trabalho. A vida é assim. A viúva Marinette vive com a dignidade de uma profissão que lhe deu uma ocupação em uma grande casa. É uma situação para pouquíssimas pessoas dentro da favela. A vida dos outros flutua sobre os restos que cobrem a água. Alguém está ainda mais abaixo, vive dentro, no vômito de plástico e sujeira, novo sistema ecológico para uma nova raça de homens. Mas é aqui mesmo que começa a nossa história. Uma história de renascimento, uma viagem de retorno para uma segunda, última possibilidade. É a história de Elton Leite. Elinho, como é conhecido. A um brasileiro, um apelido não se nega jamais. É a história de Elinho e da sua gente que há um tempo viviam aqui. Essa aqui era a minha casa, onde eu morava há 12 anos atrás. 15 anos atrás, quer dizer. Então eu vivi aqui desde da infância, né? Nasci, me criei aqui no bairro da Glória, morando nessa casa com meu pai, minha mãe, meus 9 irmãos, que nós somos 10. E aqui a vida, você sabe como é que é, a vida era você sabe que uma vida numa favela, as pessoas não têm bom fruto, né? Elas vão se viciar em drogas, e vão roubar, e vão fazer de tudo que não presta, né? A sociedade ela afasta esse tipo de pessoa fora do meio social, né? Então as oportunidades para uma pessoa que vive aqui é pouca. A oportunidade aqui não é muita, a oportunidade de um trabalho honesto, de uma vida melhor, de dar uma vida melhor para os seus filhos, tá entendendo? De criar, de construir uma família aqui também não é um bom lugar. Muito difícil, mesmo por causa da viciada em droga, fumava muita droga e bebia, e fazia furto. Se não for o tráfico de droga, aqui não se come, não se manja. Na realidade eu não sei como é organizado, eu sei que chega aqui e aqui é distribuído. Agora chega de diversos cantos das fronteiras de Peru, vem tudo pelo rio, Colômbia, organizado dessa maneira. Toda a população da favela aqui tem a droga. Também. Sim, alguns, não todos, mas alguns sim. Uma parte.
Então não tem um chefe, não tem um capo, não existe capo. Todo mundo é dono de si. Responde pela sua própria pessoa. Vem, polícia veio aqui. Prende, atira, mata e faz tudo. Porque a maior parte da população é bandido, ladrão, assaltante, e a mesma vida. Eu só tô me contando que é pra lhe dar água na boca. Elinho consente de refazer conosco a longa viagem através do rio. A mesma viagem que 15 anos atrás tinha sinalizado a reviravolta para portar-nos a encontrar o homem a quem ele deve a sua nova vida, a vida que vive agora. Este homem se chama Christopher Julian Clark e será uma viagem de retorno da favela à floresta. Nos esperam 500 quilômetros de rio, subindo com o barco Rio Negro e o Jauperi, um dos grandes afluentes da bacia do rio Amazonas, que marca a divisão entre os estados do Amazonas e Roraima. O objetivo é a reserva de Xixuaú, onde, em torno a um projeto de turismo ecocompatível, está se formando uma nova comunidade de famílias que estão encontrando a coragem de libertar-se do pântano das favelas. Uma viagem que começa aqui, no embarcadouro da favela Glória. Sobre o Certeza, o barco que nos levará a Xixuaú se carrega de tudo: alimentos, colchões. Cada viagem do Certeza é uma ocasião para reabastecer a comunidade. Dois dias de navegação. O barco se move lento subindo a corrente do rio. O parapeito do barco é como uma varanda de onde se pode observar o espetáculo extraordinário das margens verdes, cada momento diferentes, atrás das quais se imagina um mundo de vida inexplorado. Começava a adoecer, ia me faltando a memória de como era bom viver, quando esperava uma coisa qualquer e aparecia o que eu queria ver, tudo podia. Não existe uma bússola dentro do Certeza. Não existe um instrumento via satélite. O timoneiro se move com segurança instintiva entre as entradas da água. Saber o que fazer, mas a contraluz o pó parecia me dizer, tudo se agita em vão e é tão bonito, não se consome. Se dorme em redes, um invólucro que envolve a escuridão da noite embalado pelo balanço do rio. Vou te chamar. Fomos acordados com as cores do amanhecer de extraordinária beleza. O atracadouro aparece de repente escondido no meio das árvores. Aqui, Xixuaú, no coração da Amazônia brasileira. Este é o lugar encantado que mudou a vida de Elinho e, antes dele, aquela de Christopher Clark, um escocês que, por esse lugar na Amazônia, deixou suas atividades na Inglaterra e na Toscana. Existências que se cruzam e que combinam em um novo projeto de vida no fundo da floresta. É Chris que nos fala do encontro com Plínio Leite de Encarnação, na metade dos anos 80, irmão do nosso Elinho. O encontro de um jovem viajante aventuroso e um garotinho da favela de Manaus. Eu sono venuto qui la prima volta em 1984. Eu vim aqui a primeira vez em 1984 para conhecer a Amazônia. E em Manaus conheci um senhor que tinha um barco, e neste barco trabalhava o pai de Plínio como guia turístico. Então, na primeira viagem, partimos de Manaus, subimos o rio Solimões e entramos neste outro rio até a comunidade de Campinho, onde morava Plínio. Plínio então subiu a bordo. Naquela época ele tinha 16 e eu 23 anos.
Ele subiu a bordo para ajudar e daquele momento em diante começamos a viajar juntos. Nos conhecemos, nos tornamos amigos e logo depois, na segunda viagem que fiz, foi para o Rio Japeri, o rio onde estamos agora. Dove siamo adesso. Dall'84 al 90 io sono tornato tutti gli anni. De 84 a 90, eu voltei todos os anos da Itália para Manaus e com Plínio viajamos por toda a Amazônia brasileira. Porém, todos os anos voltamos ao Rio Japeri. Até que um dia, em 1990, tinham outras pessoas com a gente e eles fizeram uma emboscada. Nos chamaram para a reunião e nos disseram: são muitos anos que vocês vêm aqui e agora que nos conhecemos razoavelmente bem, nós estamos numa situação muito difícil. Quase todas as famílias estão indo embora porque não existe fontes de renda no Rio. Não tem trabalho, não tem escolas, não há nenhum tipo de assistência sanitária e a maior parte dos habitantes está sendo obrigada a emigrar para as favelas das cidades como Manaus. Verso le favelas delle città come Manaus. Mas este abandono seria o fim do paraíso do Xixuaú, porque na floresta amazônica se concentram tantos aspectos. Se desmata para fazer lenha, para largar as cultivações de cereais para alimentação e combustível. As cultivações precisam de estradas que são construídas com a devastação das árvores. Vemos os caboclos defenderem assim o seu rio dos pescadores ilegais, com uma pequena embarcação contra os grossos barcos dos predadores que se direcionam sempre mais ao norte no fundo da floresta. Com as redes, raspam e destroem o fundo dos rios. Na água e na floresta são apreendidos animais exóticos e raros aos milhões para os caprichos do mundo rico. No primeiro dia que chegamos aqui, o padre Francisco Carlito nos levou para um passeio de canoa e vimos anaconda, lontras gigantes, um monte de macacos e entendemos que este era um lugar que realmente valia a pena manter intacto como sempre foi. Cris, com os próprios recursos, financia uma associação, uma cooperativa dentro da qual os caboclos colocam juntos os direitos pelas terras. O trabalho da associação seria aquele de defender o território comum destas agressões. Aquele de Cris, de encontrar os recursos para fazer frente às necessidades e para melhorar a qualidade de vida daquela que agora tinha se transformado na sua nova família. Com o tempo, outras pessoas da região pediram para fazer parte do projeto. E hoje, uma centena delas vive aqui e depende do projeto. Era para ter um teçadinho aqui com a gente. Ao grupo se soma pouco depois uma jovem bióloga, Emanuela Evangelista, que próprio Xixuaú havia escrito seu trabalho de conclusão de curso sobre a lontra gigante, uma das espécies raras que, junto com o boto, o golfinho rosa, fazem do Xixuaú um lugar único no mundo.
Graças ao empenho de Manuela, que foi nominada embaixadora, a Associação Amazônia se alargou. Hoje tem raízes no Brasil, em Milão, em Londres. O Xixuaú é uma das áreas mais ricas de biodiversidade em toda a Amazônia, onde se podem contar 60.000 espécies de plantas, 1.000 de pássaros, 300 de mamíferos. Nisso se basam os primeiros projetos de autofinanciamento da associação. No início se oferecem hospedagem e assistência para os grupos cinematográficos que fazem documentários. Depois se expande a ideia de desenvolver um projeto de turismo ecológico. Ao lado da comunidade dos caboclos foram construídas 5 cabanas, feitas como em malocas, casas originais dos índios Waimiri-Atuari, os primeiros habitantes do rio que ainda hoje vivem nas terras ao redor do Xixuaú. São organizadas atividades de boas-vindas e exploração guiada. Os visitantes são acompanhados por experiências únicas, como esta de beber água no meio da floresta da liana d'água. Mas os hóspedes condividem também emoções muito fortes, como o encontro de muito perto com o jacaré. O jacaré-açu, habitante comum muito perigoso do Xixuaú. Os habitantes da comunidade, todos vindos das favelas, se transformam em guias, cozinheiros, artesãos. São eles mesmos sócios de uma cooperativa que gerencia todos os serviços para os visitantes. Do boas-vindas à viagem no barco Certeza, que agora a associação conseguiu comprar, às exigências da vida da comunidade. Para as famílias do Xixuaú, é uma forma de renascimento. E toda essa atividade há um impacto muito baixo com o lugar porque é conduzida com regras rigorosas. Proponiamo um approccio delicato. Propomos um modelo delicado para a Amazônia. Isso é, propomos uma experiência que acreditamos que seja única no seu gênero, de conhecer a Amazônia não contaminada, a floresta ainda primitiva, através da experiência dos moradores locais, própria através dos seus olhos, em uma experiência de condivisão de suas vidas. Assim, os turistas, os visitantes, vivem nas malocas que são construídas dentro das comunidades, condividindo com a comunidade a sua vida cotidiana. Os visitantes e turistas, quando chegam, têm a possibilidade de conhecer a Amazônia através de diversas excursões. Por exemplo, excursões diurnas ou noturnas em canoas, caminhada na floresta. Tem a possibilidade de dormir na floresta e observar os pássaros, além de experimentar os tradicionais métodos de pesca. Toda uma série de atividades que, porém, devem respeitar algumas regras. Regras essas estabelecidas pela comunidade. E por isso chamamos ecoturismo.
As regras desejadas da comunidade têm tudo a ver com a conservação do ambiente. Por exemplo, não se faz caça de espécies protegidas, não se faz pesca comercial, apenas pela própria sobrevivência. Não é permitida a navegação com barco a motor, apenas com barco a remo. Inclusive, excursões pela floresta são feitas com um número muito reduzido de pessoas, porque não queremos produzir grandes impactos. Não queremos incomodar a fauna e, assim, nos deslocamos em pequenos grupos de 2 ou 3 pessoas, sempre muito atentos. A capacidade máxima de visitantes a serem hospedadas foi estabelecida exatamente nesse sentido. Não esperamos de receber mais de 250 ou 300 pessoas por ano. Esse foi o impacto ambiental que calculamos que o ambiente pode suportar. Às vezes, os visitantes do Xixuaú encontram a temporada das chuvas. Pode ser uma tromba d'água que dura poucos minutos, pode ser um dia inteiro. Mesmo assim, para quem chega aqui, uma experiência preciosa. Mas precisamos esquecer o conceito de mau tempo. A chuva é o tempo da floresta, é a razão da sua existência. Chuvas geradas da respiração das árvores, chuvas que consentem ao planeta de viver em um ciclo que se repete há milhões de anos e que agora corre o risco de ser interrompido. Estamos debaixo de uma típica chuva tropical. Nessa região, a estação das chuvas é concentrada em apenas 2 meses ao ano, mas chove tanto que o nível do rio sobe mais de 10 metros. A abundância de chuva aqui é fundamental para a manutenção da biodiversidade. Estamos, de fato, em um dos reinos da biodiversidade. A alternância entre a estação da seca e a de chuva, portanto, a diferente disponibilidade de água no ambiente, cria aqui as condições ideais para o desenvolvimento de numerosas espécies, animais e vegetais, que com o tempo souberam adaptar-se com mecanismos e estratégias originais às diversas condições do ambiente. Pensem, por exemplo, que existem plantas que são capazes de sobreviver a uma profundidade superior aos 5 metros. Os pesquisadores ainda não sabem com certeza quantas espécies existem, mas imagina-se que áreas como estas sejam portadoras de 50% de todas as espécies do mundo. A chuva que me molha agora é apenas um entre tantos serviços ambientais que a floresta gera e nos oferece. A destruição das florestas é atualmente responsável por mais de 20% das emissões de gás carbônico na atmosfera. E pior do que isso, apenas os meios de transporte. Mas voltamos para o nosso Elinho. Depois de uma permanência de 2 semanas, os hóspedes deixam a comunidade, o ambiente retorna ao seu ritmo. Os caboclos do Xixuaú voltam às suas ocupações diárias e se preparam para a próxima chegada. É esta a nova vida de Elinho e da sua família. Essa é minha esposa, Elisama. Oi. É minha esposa, esse é meu filho, Everton. Fala teu nome, meu filho. Everton. Meu nome é Everton. E vamos entrar para dentro da casa. O quarto tá feio. Esse é meu quarto, tá bagunçado, muita criança. É o meu caçula, meu filho mais novo. Fala teu nome, meu filho. Aqueles. Tá tomando suco. Esse é o Elton. Eu tenho 7 anos. Esse é meu fratelo, o Antônio. Tá dando uma descansada. Esse é o cachorro. Esse é o quarto dele. E aqui é a minha cozinha, que está sendo reformada ainda. Esse daqui é panela ali. Gosta sempre de pular. Aqui a comida. Bota pra lá. Café. Café. Riso. Arroz. Macarrão. Ok, essa é a minha casa. Minha vida hoje aqui, eu vivo feliz. Vivo com 4 filhos, minha esposa. De vez em quando a visita da minha família está aqui, toda mãe, irmão. Vivo bem, graças a Deus, feliz. Sai muito mais barato a vida aqui, num ambiente desse, do que na cidade, porque na cidade tudo tem um custo. Aqui fica mais fácil de eu criar meus filhos, porque
pego um anzol, uma linha com caniço, eu vou no mato, daqui vou e pego o peixe, trago de volta, trago e venho comer. Muito, muito bom. E o trabalho também é ótimo. O foco do trabalho, turismo, extrativismo e agricultura. Pesca também, mas pesca só para subsistência. A gente criamos a nossa comunidade Xixuaú em 2004 para ser uma comunidade modelo no Rio para as outras comunidades seguirem o mesmo caminho que nós seguimos aqui, o meio de preservação. Então eu vejo a preservação assim, né? Que meus filhos, como filho dos meus amigos, os filhos dos meus filhos, estejam a oportunidade que nós estamos tendo. A gente tem a oportunidade de pegar o peixe no porto da nossa comunidade. A gente vê jacaré no porto da nossa comunidade. E os macacos ao redor, os pássaros, de diversas qualidades de pássaros. Isso é um objetivo para nós preservar. Uma comunidade modelo é ampliar mais todo o trabalho de preservação, como criar uma resex dentro do Baixo Rio Branco, Rio Joperi. A Associação Amazônia ela conseguiu preservar 200 mil hectares de terra até agora, mas a intenção de todos nós da margem do rio é criar uma resex. Uma resex se chama uma reserva extrativista, que apoia todas as comunidades da margem direita e esquerda do Rio Joperi. E para o futuro seria muito bom isso para nós, porque esse trabalho cresce e a gente gostaria de passar para as demais comunidades. Mas não é uma vida fácil, as condições são difíceis. Quem decide de viver no coração da floresta deve fazer uma escolha radical. A presença de caçadores e pescadores ilegais é ameaçadora. Existem também os perigos naturais do rio e da floresta, mas também a vida na comunidade é onerosa. Meu dever é cuidar na cozinha, cuidar dos meus filhos, fazer o café da manhã, né? 11 horas o almoço, depois o trabalho, que eu trabalho na roça, né? Para roça, lavar roupa. É isso que eu faço. Faço artesanato. E só isso que eu faço, o trabalho que eu faço é esse. Varrer a comunidade, tudo isso eu faço. Pescar, às vezes, eu pesco. Isso é o meu trabalho. Mas nós somos filhos daqui mesmo. Tenho 8 filhos, 4 homens e 4 mulheres. Eu tive meu primeiro filho com 23 anos. Era um pouco madurinho. E muitas mulheres daqui trabalham quase igual comigo, mas muitas não. Essas mais novas, elas quase não trabalham muito, né? Agora, essas que são quase da minha idade, elas trabalham quase mesmo igualmente, só não na roça, que tem muitas delas que trabalham em roça. Só em casa. Eu não, porque nós temos que saber que nós trabalhamos na roça. Talvez os homens. Alguns homens, né? Que nem todos quase. Aquela para a saúde foi uma das primeiras preocupações dos habitantes do Xixuaú. A malária trazida das favelas foi eliminada. Porém, a 10 horas de barco do hospital mais próximo no meio da floresta, mesmo um pequeno acidente, um resfriado, uma infecção intestinal, podem transformar-se em algo muito mais perigoso. Esse é o nosso ambulatório. Ele foi construído em 2003. Foi realizado dentro do projeto de assistência sanitária da associação. E agora vamos visitá-lo, porque ali tem uma bela história para contar. Eu tinha acabado de terminar o 2º ano completo quando a Emanuela e Plínio, eles me fizeram a proposta de se eu queria fazer técnico de enfermagem, então eu aceitei, porque era um sonho que eu tinha de fazer técnico de enfermagem. E eu aceitei imediatamente. Então, depois de uns 3 meses, eu tive que viajar para Manaus e numa escola de enfermagem chamada Interdígitos e fiz o meu curso. Quando eu terminei, fui para o estágio e assim eu terminar o meu curso, eu voltei para cá. Ao concluir meu curso, eu poderia muito ficar lá em Manaus, trabalhar em qualquer hospital, mas eu preferi voltar para cá porque eu nasci aqui, me criei e eu gosto de estar aqui. E foi uma forma de eu poder ajudar as pessoas de que
com quem eu passei a maior parte da minha vida com eles. O Xixuaú se transformará em uma reserva de 600 mil hectares, coincidindo com a superfície trentina, analogia com suas florestas. Uma das muitas razões, talvez, pelas quais a Província Autônoma de Trento financiou uma primeira pesquisa, o mapeamento da biodiversidade vegetal em uma área de 10 km². Desta maneira, o Trentino ganhará créditos ecológicos em consonância com as negociações para a renovação do Protocolo de Quioto. Créditos que compensarão uma parte da poluição produzida pelas suas atividades industriais. Mas financiando essa pesquisa, o Trentino deu um sustento concreto às famílias do Xixuaú. O estímulo partiu da Associação Trentino Insieme, que desde 2005 suporta e sustenta a Associação Amazônia. Os colchões que vimos serem carregados a bordo do Certeza chegam do Trentino, assim como os novos objetos e utensílios para a cozinha da comunidade e as novas malocas construídas para os turistas. A entrega é sempre ocasião de festa para fortalecer um vínculo profundo, apesar da distância. Desde já eu quero agradecer ao Rolando e o restante das pessoas que estão envolvidas nesse projeto por investir em nós aqui, em dar um futuro melhor para nós moradores, os ribeirinhos. Obrigado. Eu quero agradecer o Rolando por ter acreditado no nosso trabalho e ter aplicado esse investimento na gente aqui. E por todas as comunidades, por os moradores da comunidade. Eu acho que eles ficaram felizes também por esse projeto ter acontecido e nós... Sono qui nel piccolo ufficio della comunità di Xixuaú, sto per collegarmi in internet. Estou aqui no escritório da comunidade de Xixuaú, estou para acessar a internet graças à energia solar. Permite à Associação Trentino Insieme de falar sempre com a comunidade de Xixuaú. É um instrumento não apenas para os nossos fins, mas sobretudo para alfabetizar nesse tipo de tecnologia as crianças da comunidade. De tempo em tempo, eles vêm a este escritório para aprender um pouco mais. Infatti qui ogni tanto vengono per impadronirsi di questo sapere. Grazie ad esempio anche... Com a ajuda do Skype e a câmera do computador, conseguimos fazer um contato entre as crianças da comunidade e os estudantes trentinos que puderam, em alguns momentos, dialogar e, acima de tudo, ver uns aos outros. Este momento foi emocionante para as crianças do Xixuaú e também para os estudantes que estão em Trento. É uma relação fundamental aquela com o externo, para o minúsculo núcleo do Xixuaú, que carrega consigo o sonho de salvar a sua floresta. A sua esperança é que a comunidade cresça e tenha força, que outros das favelas reencontrem na Floresta dos Pais o resgate de uma existência sem horizontes. Na realidade, as pessoas vêm a esse lugar conhecer nossos projetos. A Associação Amazônia ela tem um modelo de conservação e desenvolvimento sustentável, com seus projetos. E através desses projetos as pessoas vêm conferir a local a seriedade do trabalho. A principal dificuldade é o desfavorecimento geográfico da região. É um difícil acesso por ser um rio de fronteira entre Amazonas e Roraima. Nós temos no norte do Amazonas e no sul de Roraima. E isso impossibilita muitas vezes o poder público chegar na região. Então a parte da associação é contribuir com o Estado para que o Estado possa, de alguma forma, estar atuante. E há pouco tempo nós temos um acordo de cooperação técnica com o município. Isso tem facilitado o trabalho e a melhoria da vida das pessoas aqui com a presença do Estado. De uma forma equilibrada, sem destruir a natureza, muito pelo contrário, preservando e conservando a sua biodiversidade, que é importantíssima. Chegou a hora de partir, e as crianças do Xixuaú nos cumprimentam com um último presente, o maracujá colhido para nós na floresta. O Certeza nos devolve ao rio. A volta é mais rápida com a corrente a favor. E a luz é aquela do pôr do sol.
A Amazônia que acabamos de ver pode não durar para sempre. As ameaças que sofre ainda são tantas e pedem socorro. Cada um de nós pode decidir se fazer alguma coisa para o futuro desse lugar maravilhoso. Vamos fazer com que a Amazônia não fique apenas na saudade. Sopra un foglio di carta lo vedi il sole giallo, ma se piove 2 segni di biro ti danno un ombrello. Gli alberi non sono altro che fiaschi di vino girati, se ci metti 2 tipi là sotto saranno ubriachi. L'erba è sempre verde, si vedi un punto lontano, non si scappa, o è il buon Dio, è un gabbiane va verso il mare a volare, e il mare è tutto blu, e una nave a navigare ha una vela, non di più, ma sott'acqua i pesci sanno dove andare, dove gli pare, non dove vuoi tu. E il cielo sta a guardare, e il cielo è sempre blu, c'è un aereo lassù in alto e l'aereo scende giù, c'è che a terra lo saluta con la mano, va piano piano, poi gli dà un bacio, chissà dove va. Sopra un foglio di carta lo vedi che viaggia in un treno, sono 3 buoni amici che mangiano e parlano piano, da un'America all'altra uno scherzo ci vuole un secondo, basta fare un bel cerchio ed ecco che hai tutto il mondo. Un ragazzo cammina, arriva ad un muro, chiudi gli occhi un momento e davanti si vede il futuro già.